Dando continuidade, então, às atividades dessa tarde, nós teremos a conferência Monstros e Liquem, eu estava no plural aqui, Implicações do Antropoceno. Então, nós convidamos o professor doutor João Manuel de Oliveira. Obrigada, João, pela presença. João ele possui doutorado em psicologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, pós-doutorado pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho, é professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, professor auxiliar no Instituto Universitário de Lisboa, onde está ligado ao programa de doutorado em psicologia e coordena a linha temática Gênero, Sexualidade e Interseccionalidade do Centro de Investigação e Intervenção Social dessa universidade. Pesquisa sobre teoria feminista queer pós-estruturalista, epistemologias críticas e análise dos discursos sociais. Nomeadamente, pesquisa sobre discriminação, cidadania sexual, normas de gênero, heteronormatividade e homonormatividade. Queria convidar também o professor Murilo Mosqueta, professor do nosso departamento de psicologia e do programa de pós-graduação em psicologia, para acompanhar o João Manuel nessa mesa. Obrigado pela apresentação. Só um segundo. Vou ligar essa coisa. Então, é um enorme prazer estar aqui, a poder discutir com vocês. Eu ia começar por falar um pouco das questões dos tempos sombrios. Há várias interpretações para a ideia de tempos sombrios. A minha não é tão focada num país, é mais focada num estado do mundo generalizado, descrito, por exemplo, por autores indígenas como Davi Copenaua, como a queda dos céus, o envenenamento dos rios. E o Brasil é um bom exemplo desses tempos sombrios também em outras áreas. É, no entanto, sempre importante a gente continuar a discussão, porque a discussão é a base da democracia. A democracia não existe sem conflito, sem dissenso, sem discussão, sem expressão pública do desacordo. Eu, como a Chantal Mouffe, eu acredito muito no poder do conflito para resolver uma série de questões. E eu acho que é muito importante a gente continuar o conflito. E continuar o conflito que, por exemplo, determinados grupos nunca chegam a sair desse conflito. Se a gente pensar no que é, por exemplo, o movimento negro, com o tipo de vivências numa sociedade supremacista branca, o conflito é a única solução possível. É a única coisa que se lhes oferece a viver no meio dessa branquitude é o conflito. Porque essa branquitude definiu que o lugar das pessoas negras é um lugar inferior, é um lugar diferente. A mesma coisa em relação às mulheres, que, apesar de a gente ver cada vez mais mulheres brancas cis a ficarem em lugares de poder, esse poder não se generalizou à maioria da classe. Então, apesar de algumas estarem sendo chamadas para branquear um sistema que é absolutamente sexista, a maioria das mulheres da base continua no mesmo lugar. E como diz a Angela Davis, no dia em que essas mulheres da base se mexerem, toda a sociedade se mexe. Então, eu acredito muito nisso e na potência dos diálogos e dos debates. E o meu trabalho também aborda muito essas questões. Hoje eu vou falar de um tema que eu comecei a falar faz pouco tempo. Quando eu cheguei aqui, eu sou
eu sou de Portugal, mas eu vivi e vivo muito o Brasil muito intensamente. Num texto que eu escrevi, que tem uma parte autobiográfica, eu pegava no manifesto antropofágico e me explicava como o bispo Sardinha que foi devorado pelo Brasil. Então, eu tenho um pouco essa experiência de ser devorado por um país e com isso gerar uma outra coisa. Então, é sobre essas passagens que eu vou querer falar aqui. E essa conferência surgiu no dia que a Judith Butler foi agredida aqui no Brasil, por movimentos absolutamente fascistas, que pegavam na ideia de uma ideologia de gênero que não existe, para perseguir uma filósofa, com aquela velha ideia de que podemos queimar mulheres. E a imagem dela foi queimada. Ora, para quem é feminista como eu, essa imagem de mulheres queimadas não lembra um passado muito específico, quando as mulheres eram literalmente queimadas. Pena que continuam sendo, né? Em muitos lugares. Então, a gente, quando pensa essas questões a partir de uma perspectiva feminista, não podemos deixar de lado a materialidade dessa queima de mulheres. No caso da Butler, foi uma ameaça, mas a ideia continua lá. E as feministas presentes na sala, de certo, acompanharam também com algum horror aquilo que aconteceu com uma filósofa que nos deu tanto aos estudos de gênero, como a Butler ser recebida no Brasil daquela maneira. Felizmente, já teve respostas de várias universidades, de vários lugares. O Brasil continua publicando a obra da Butler muito interessadamente, de uma forma muito próxima dessa filósofa. A gente vê, por exemplo, eu vejo com muita alegria, eu sou muito próximo do trabalho da Butler, eu escrevi o prefácio ao Problemas de Gênero na sua versão em Portugal, e é uma filósofa sobre a qual eu trabalho faz muito tempo. Foi com um profundo terror que eu assisti àquilo, mas, ao mesmo tempo, eu sei, e a gente acompanha, por exemplo, a psicologia social brasileira e outras áreas das ciências sociais e humanas são dos países do mundo onde a Butler é mais conhecida e mais trabalhada. Então, essa afirmação é muito importante. O Brasil é um país com uma tradição intelectual interessantíssima, muito produzindo saberes do Sul que são muito diferentes dos saberes produzidos na psicologia, por exemplo. Eu sempre omito da minha biografia que sou formado em psicologia, porque na Europa dá muita vergonha ser formado em psicologia, porque a psicologia é bem mainstream, é bem experimentalista, é bem ratinhos de laboratório. Então, como vocês irão ver, aquilo que eu trago aqui eu poderia dizer quase que é uma forma de antipsicologia, no sentido da antipsiquiatria em relação à disciplina da psiquiatria, porque também nós precisamos começar a repensar as práticas psicológicas que apresentam alguns problemas. E no Brasil eu não tenho tanto problema, tanto prurido em relação à psicologia, porque aqui tem trabalhos absolutamente interessantes, vários deles saídos desta universidade, de pessoas que eu admiro muito, como o Murilo, e a gente tem criado uma rede que é bem importante para manter algumas ideias vivas. Isso é uma coisa que eu acho que é absolutamente essencial, de luta contra um certo epistemicídio, que a gente encontra também nas disciplinas científicas, porque elas produzem isso também. Então, eu queria, então, começar a minha fala fazendo um pouco esse prólogo, que é relembrando porque que essa fala surgiu. Ao mesmo tempo, pode mudar o slide? Ao mesmo tempo, essa fala me levou ao Shakespeare. Eu trabalho muito com literatura e teoria literária. Então, eu diria, e meu trabalho fica, muitas vezes, dificilmente classificável como psicologia, também por isso,
o Shakespeare é um autor que nos deu muitos conceitos, e a gente esquece ele porque o trata como um escritor apenas. Desculpem, não tá? Agora. A minha fala é sobre monstros. Monstros que eu celebro nessa fala. Eu falo da proliferação de monstros e de como os monstros são a nossa hipótese de salvação nesses tempos em que o céu está caindo sobre as nossas cabeças. E uma definição de monstro que é muito interessante é essa definição. Vocês conhecem a peça A Tempestade, do Shakespeare? A Tempestade é uma história muito simples. É uma ilha que foi onde vivia uma pessoa e sua mãe. O Caliban, e a mãe era Sycorax, que era uma bruxa. E o Caliban era uma espécie de um monstro. Só que, claro, ele na ilha com a mãe, ele não era considerado um monstro, ele era o Caliban. Até que chegou um branco lá um dia, agora comecem a relacionar isso com a história da colonização. Chegou lá um branco um dia e disse, isso agora é meu, e você vai ser o meu escravo. A filha desse branco, a Miranda, tem um momento da peça, eu não vou contar mais a peça, espero que vocês... Essa peça é a peça que é mais usada para pensar o processo de colonização. A Miranda diz ao Caliban, num determinado momento, escravo odioso, incapaz de qualquer assomo de bondade, portador de todo o mal, compadeci-me de ti. Quão difícil me foi ensinar-te a falar. Antes de o aprenderes selvagem, nem o teu próprio pensamento entendias. Balbuciavas como uma besta. E eu ensinei-te as palavras que traduziam o teu pensamento. Apesar disso, a tua raça era tão vil que não suportou lidar com a boa natureza, obviamente a dela. Ficaste preso nesse rochedo, mas para ti a prisão é boa demais. Essa fala da Miranda é a absoluta fala do que é a relação colonizador-colonizado. É que até os conceitos do colonizado são ensinados pelo colonizador, na cabeça do colonizador. Ele não tem como se expressar. Então, a gente quase que poderia dizer que o colonizado é a própria da impossibilidade de expressão. Como diz, por exemplo, a Gayatri Spivak, no Pode Subalterno Falar. O problema não é que o subalterno não fale, é que o subalterno, no caso da Spivak até mais a subalterna, ela não vai ser entendida por ninguém. Então, é aqui que essa questão do que a monstruosidade e o colonial se misturam, porque o monstro, na realidade, é o colonizado. Próximo slide. Até porque, como diz o Frantz Fanon, a linguagem do colono, quando fala do colonizado, é uma linguagem zoológica. Faz alusão aos movimentos répteis do amarelo, o amarelo aqui, o asiático, as emanações da cidade indígena, as hordas, ao fedor, a poluição, ao bulício, a gesticulação. O colono, quando quer descrever bem e encontrar a palavra exata para descrever o colonizado, recorre frequentemente, constantemente, ao bestiário. Os bestiários são os livros medievais dos monstros. Então, a gente vai começar aqui, nos bestiários. Também pensar analiticamente, esse trabalho começa a partir de uma lógica que vem da teoria queer. A teoria queer, que parece uma coisa absolutamente colonizadora, até pelo uso de uma palavra inglesa, chegou aqui e lhe acontece o mesmo que me aconteceu a mim quando cheguei no Brasil, que fui devorado de forma antropofágica e me vomitaram e eu virei um pouco outra pessoa por conta desse processo de imersão nessa cultura. O queer acontece isso ao queer quando chega na América Latina. Ele até passa a ser escrito em alguns lugares com K-U-I-R, já mostrando esse processo de deglotição do queer. Ele é engolido e ele vira outra coisa. Nesse momento,
E isso é interessante para as pessoas que acham que o queer é uma coisa eminentemente branca, estadunidense. Há pessoas que, nesse momento, estão falando de um queer negro. A ideia da teoria queer, que é tirar o A do meio do black e botar no meio do queer. Então, esse tipo de processo são os processos que me interessam, de hibridização de conhecimentos, de pegar nos conhecimentos do Sul e infectar o Norte com esses conhecimentos. Da gente poder, de alguma forma, praticar aquilo que Boaventura de Sousa Santos chama o pensamento abissal, o pensamento do Sul, que implica ter um pouco a capacidade, a coragem de fazer aquilo que a Spivak vai chamar uma sabotagem. A gente pega no trabalho de filósofo, por exemplo, quando o Frantz Fanon pega no trabalho do Hegel a metáfora do senhor e do escravo e diz assim, aqui em África, a gente viveu isso. Ele está trazendo, pegando um conceito que foi pensado para produzir mais imperialismo e está desartilhando essa armadilha para criar uma outra armadilha com ela, para sabotar o sistema colonial. Então, é um pouco esse tipo de trabalho que eu acho que é interessante fazer nessa fase e que eu tento fazer de uma forma, claro, teórica, mas que são trabalhos, se a gente pensar, por exemplo, em alguns movimentos sociais, eles fazem isso de uma forma prática, política, na vida. Então, é um pouco tentar, por exemplo, quando a gente quer trabalhar sobre gênero, uma maneira muito importante, muito interessante, a meu ver, de fazê-lo, é entender que o nosso gênero, as melhores pessoas para a gente aprender algo sobre gênero são as pessoas trans. Porque os processos de vivência, de mudança, inclusive processos de contradição de gêneros, nelas são muito mais conscientes do que nas pessoas cis, que acreditam que não mudaram nada, sendo que a gente muda coisas dentro do gênero até no espaço de 24 horas. Só que a gente prefere fingir que não e dizer que não, porque ontologicamente a nossa construção é de uma constância. Só que essa constância é completamente performativa, quem leu a Butler sabe disso. Então, o que é que isso nos ajuda a pensar? Que essas certezas ontológicas, muitas vezes, são apenas formas de manter as coisas tal e qual elas são, formas de manter a hegemonia, como diz o Gramsci. Então, o queer é um movimento que veio destabilizar, por exemplo, as ideias em relação à sexualidade e as ideias em relação àquilo que é tido como movimento LGBT. Termo muito problemático, agrega coisas que não são agregáveis e que muitas vezes estão em conflitos com elas próprias, entre si, e agrega essas coisas em função de uma homogeneização do que existe nesse grupo. Então, é como, de repente, todo LGBT é branco e de classe média é homem. Ora, qualquer pessoa sabe que não é assim. E, por outro lado, essa estratégia é uma estratégia que retira a complexidade do habitar dentro das interseccionalidades em que a gente transita, das intersecções em que a gente vive. Aí o queer é um movimento completamente outro, é dizer assim, não me interessa muito qual é a tua identidade, me interessa como é que você vive com a norma. Se você está uns dias mais conforme a norma e outros dias menos, me interessa mais o momentâneo, o fugaz, o fluido. Sendo que esse fluido, esse momentâneo, esse fugaz, é obviamente atravessado por relações de poder. Que muitas vezes nem tem só que ver com sexualidade, tem que ver com raça, tem que ver com classe, tem que ver com habitar na periferia ou não, tem que ver com uma série de outras características que nos tornam entendíveis. E aí a gente pode entrar, por exemplo, com toda a questão do lugar de fala, que é uma questão bem importante quando a gente fala de posição. Agora, que também tem um problema. A subjetivação é mais do que a posição social. Então, a gente lida com contradição aí. Então, não é dizer, claro, o lugar de fala é super importante, obviamente, mas ele não determina tudo. E a gente pensa, por exemplo, em
mulheres que escrevem, que fazem literatura, estou pensando, por exemplo, na Toni Morrison, que é a primeira negra a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura. Quase por definição, uma negra nunca poderia ganhar o Prêmio Nobel da Literatura, e ainda assim teve um momento que o sistema, que houve uma brecha no sistema que permitiu que a obra dela pudesse ser conhecida e ela ganha um Prêmio Nobel. É os momentos em que a posição não determinou tudo completamente. É isso que eu estou tentando, e sem nunca retirar daí que a posição não é importante, ela é fundamental, obviamente. Mas tem umas brechas, como o Deleuze dizia, tem umas linhas de fuga que a gente, às vezes, nem sabe como elas aparecem, são fissuras. E a teoria queer habita muito também essa ideia de fissuras. Tá? Por que é que eu estou com essa conversa toda? Porque eu acho... A gente, para entender uma ideia, a gente precisa de perceber de onde é que essa ideia vem. A teoria queer, e pensar o queer de uma forma, agora, monstruosa, implica 3 movimentos diferentes. A gente temos que deixar de fazer uma genealogia branca do queer, para começar. O queer não vem daí, o queer vem da rua. As primeiras expressões do queer são no movimento... com o movimento das pessoas com HIV/AIDS nos Estados Unidos. Que vem dizer assim, olha, a gente está com isso, mas não é por uma questão de ser gay, é uma questão de... O que nos une é essa doença, ou a luta contra essa doença. O que nos une é uma aliança política, e não uma identidade que precede alguma coisa. Por outro lado... Poderia ser interessante, eu e um colega, o Tiago Santana, da Universidade Federal da Bahia, a gente publicou um número especial de uma revista muito conhecida nos estudos queer, chamada Periódicos, sobre genealogias excêntricas, que era tentando contar uma história de um queer abaixo dos trópicos. Então, como é que a gente pode pensar o queer abaixo dos trópicos e que contribuições a gente tem abaixo dos trópicos, abaixo do Equador como divisor do mundo, para repensar, sendo que, por exemplo, eu penso um pouco que, se a gente entrar com a teoria dos conhecimentos e das epistemologias do Sul, a gente tem que considerar que também o Sul tem determinados nortes, e o Norte tem determinados Sus também. Eu venho da Europa do Sul, a Europa do Sul não é bem Europa. Nós somos assim um pouco, não sei se vocês acompanharam toda a discussão da crise da Europa, nós éramos conhecidos como os pigs, os porcos, né? Portugal, Itália, Grécia, Espanha. Era o nome com que a gente aparecia na imprensa inglesa, por exemplo, são os pigs. Isso mostra já o grau de diferença. Interessante também pensar com essa linha da animalidade que eu introduzi com A Tempestade de Shakespeare. O colonizado nunca é bem humano. O caso português, o Boaventura tem um texto muito interessante sobre isso, chamado Entre Próspero e Caliban. Caliban é esse monstro colonizado que eu trouxe, e o Próspero é o cara que invade. Que é um pouco, no caso português, a gente está sempre entre colonizador e colonizado ao mesmo tempo. Porque, pela posição semiperiférica do próprio império e da própria... Então, a gente também tem que considerar esse espectro. E por quê? Porque é essa questão, o Sul não se define apenas geograficamente, o Sul é político. Ele decorre de uma política de distância face a um lugar, que é o império. E aí a gente tem todo um debate que é interessante sobre isso e que mostra como pensar o queer, por exemplo, a partir do Brasil, a partir de Portugal, é muito diferente de pensá-lo a partir de Nova York. Mas mesmo em Nova York tem povo interessante pensando o queer. Tem os queer latinos, tem o povo negro pensando o queer, tem uma série de gente trazendo contributos que essa genealogia branca absolutamente elimina e extermina. Na prática supremacista branca de epistemicídio. E aí, por exemplo, o Brasil tem muitas experiências disso. Então, pensar o queer como um monstro implica também recontar, então, outras genealogias.
A gente já nem quer saber de tentar estabelecer uma história, porque isso é um trabalho positivista e a gente não está nem aí. A gente quer uma genealogia, quer contar outras histórias possíveis sobre isso. E descentrar essa genealogia para que ela possa se deslocar do local do centro do império para as periferias e semiperiferias. É o que nos interessa. Então, a gente está mais interessada na linda quebrada do que, por exemplo, em determinados autores eurobrancos que possam produzir coisas sobre isso. Então, é esse movimento que a gente quer fazer. Por outro lado, é também recuperar a monstruosidade como forma de pensar o próprio queer. Se a gente pegar, tem um texto muito bonito da Eve Sedgwick, que é uma das autoras que vai trabalhar muito o queer, que já morreu, infelizmente. A Eve Sedgwick diz que o queer, a palavra própria para o queer, aliás, quer dizer através. Ele vem da raiz indo-europeia torquere, em latim, que quer dizer torcer. Então, tem um livro ótimo em Espanha chamado Teoria Torcida. Seria uma boa tradução para o queer. Então, qual é o processo que a gente quer fazer? É um processo de torcer as coisas, estranhar. Torcer, estranhar, como processo epistêmico. Como processo de produzir alguma coisa que seja interessante do ponto de vista queer. Então, o queer está entre. E, para muita gente que trabalha sobre teoria queer, o prefixo mais correto, e aqui é bem interessante tendo em conta as polêmicas que existem, para pensar o queer seria o prefixo trans, que é o prefixo do entre, que é o prefixo da viagem, ao contrário do prefixo cis, que é sobre a estase, a parada. Então, há todo um trabalho aqui que mostra como o queer é em si transitivo. Ele é um processo de viagem. É um pouco essa viagem que eu vos quero convidar a fazer para falar de monstros. E, ao contrário, por exemplo, das identidades, eu preconizo e defendo uma teoria da desidentificação. De que esses conceitos que médicos, psicólogos, psiquiatras, todas as psidisciplinas inventaram para nos descrever, eles podem ser úteis em determinados momentos políticos para fazer determinadas reivindicações, mas eles são maneiras muito limitadas de nos descrever. Então, por exemplo, a expressão cis, que o movimento trans começa a criar para identificar pessoas que não fizeram um processo de transição, é uma expressão muito interessante, porque não vem da medicina, porque vem do próprio movimento trans, que vem dizer assim, se vocês nos nomearam, agora a gente vai nomear vocês, tá? Então, esse tipo de processos, quando a gente retira a coisa do domínio estrito, do que são os saberes especializados, os saberes que subjugam, a gente entra numa lógica muito mais democrática. É como, por exemplo, falar de branquitude. As pessoas mais interessantes e mais importantes para falarem de branquitude, obviamente, que não são as pessoas brancas. Porque quem vive os efeitos da branquitude não são os brancos. Os brancos vivem o privilégio da branquitude. Então, a gente precisa aprender um pouco com esses movimentos, que os nossos conhecimentos são formas de fazer política. Eles nunca foram neutros. Normalmente, quando alguém vem com a coisa do neutro, tem um projeto político bizarro vindo ali. Então, cuidado. E, por outro lado, a gente precisa se retirar um pouco da história das origens também, como faz o Foucault. Origem da homossexualidade. Não queremos saber para quê. Qual é a relevância disso? É para evitar mais homossexuais? É para evitar... Ou, por exemplo, a questão de população hibridizada, população mestiça. A gente quer eliminar isso? Claro que não. Então, a busca das origens é muito perigosa, sempre foi, porque ela alimentou muitos projetos políticos tenebrosos, né? Pensem no que é o projeto político da xenofobia, que a partir da origem da pessoa a gente vai dizer, não, aqui você não entra.
Olha o que os Estados Unidos estão fazendo, por exemplo. Olha o modo como eles lidam com a América Latina. São projetos políticos. A xenofobia é um projeto político, como a supremacia branca sempre foi um projeto político também. Então, a gente precisa de ter instrumentos, e aqui eu retomo um termo que eu gosto muito do Derrida, do Deleuze, que é o termo máquinas de guerra, que nos ajudem a lidar com isso. Então, uma maneira de fazer isso, é uma proposta que eu fiz, é falar de genealogias excêntricas, que são genealogias outras formas de contar as histórias, que não são as formas canônicas das disciplinas, e que são formas que se afastam também dos grandes centros de produção de saberes. Excêntricas, porque são saberes excêntricos, extravagantes, excessivos. Como é o caso do queer. Ou como é o caso do cis, da história de como o movimento trans criou essa expressão. Porque as genealogias excêntricas, contar essas outras histórias, nos oferecem aquilo que a Spivak vai chamar um treino da imaginação para a performance epistemológica, que é como é que a gente vai contar, então, as nossas histórias. E eu queria fazer um pouco, pegar em duas histórias para hoje. A história do antropoceno, que é um grande debate que a gente está tendo. Qual é o nome que a gente chama essa era da Terra? Que é uma era muito marcada por efeitos dos humanos, e o antropoceno é isso. Efeitos do... Não, para trás, está o slide errado. Pode voltar para trás? Deixar aqui no Fanon que está ótimo, essa mensagem é bem importante. O antropoceno tem essa explicação, que há efeitos humanos no planeta, e que são efeitos que o Copenau, esse autor indígena, Yanomami, descreve muito bem como a queda do céu. É como se o céu fosse caindo sobre a Amazônia. E, para quem conhece a situação da Amazônia no momento, o céu está caindo lá. Porque é água envenenada, para quem conhece a Amazônia, a água é absolutamente o que junta tudo aquilo. Envenenar a água da Amazônia obviamente, o corte de árvores, obviamente, o desmatamento, obviamente, que é fundamental, mas envenenar a água é muito mais sério. Porque envenenar a água destrói tudo. Então, e aí os Yanomami descrevem esse momento como a queda do céu. E a gente tem que olhar também para essas cosmologias indígenas para pensar a nossa era. A gente não pode chegar e dizer assim, nós bem brancos, dizer, não, a gente agora está no antropoceno. Para eles é a queda do céu. Então, isso tem efeitos. Por outro lado, eu também queria muito falar de monstros. Então, eu peguei num texto de um filósofo chamado José Gil, que é um filósofo português, chamado Monstros. E eu vou começar pelos monstros, depois eu termino com o antropoceno. O José Gil diz que o monstro é muito importante porque permite manter a crença no humano. Eu, quando digo humano, eu não estou dizendo uma coisa boa, tá? Humano não é bom. Em geral, não presta. Nós, por exemplo, não teríamos esse problema se a espécie humana tivesse extinta, tá? Ok? Então, humano não... Aqui a gente está completamente fora do humanismo. Como as autoras feministas pós-estruturalistas dizem, nomeadamente a Butler, nunca foi uma questão do humano escolher nada, porque teve humanos que nunca puderam, nem sequer puderam contar para o que significa ser humano, quanto mais escolher alguma coisa. Então, a história do humano é uma história de privilégio só. O monstro é um pouco o limite do humano. É aquele que indica o que é que já não é humano ou o que é que fica na fronteira, tá? E ele surge do que deve ser mantido à distância, porque o monstro traduz uma proximidade excessiva com o divino e com a natureza. Pensem no que é os monstros na mitologia. Nas várias mitologias, eles representam, por exemplo, o castigo de Deus, ou dos deuses. A gente não tem que
pensar que todo mundo aqui é monoteísta. Eu não sou, seguramente. Dos deuses, então, e das deusas. O monstro que eu vou falar aqui é mais um monstro teratológico, que é um monstro individual, porque tem espécies monstruosas, tem outro tipo de monstros. O monstro é aquilo que o José Gil diz, é o mesmo transformado em outro, que é estrangeiro a si mesmo. É como se estivesse fora do regime de inteligibilidade. E aqui quem conhece Butler vai já fazer um link. O texto do José Gil é muito bonito, porque é muito poético. E eu fico muito preso à poesia das palavras. Então, ele define o monstro como um excesso, uma demência do corpo e uma loucura da carne. Então, já migrando assim para aquilo que a Haraway vai chamar o prazer da confusão de fronteiras, que é aí que o monstro habita. É onde as fronteiras ficam mais confusas. O monstro representa um excesso de realidade e, com isso, ele induz a crença na existência de uma normalidade humana. E é como se, em termos butlerianos, o monstro fosse o exterior que constitui a norma. Pode mudar o slide? Desculpem o grito. O Ctésias... Vou tirar isso, estou com calma. O Ctésias define vários tipos de monstro no século IV a.C. Os arimáspes, que é um povo ciclópico com um único olho no centro da testa, monstros alados, que são os grifos, andrógenos com dois sexos que usam alternadamente, e pensem no que é a representação das pessoas intersex, já aqui, né? Os astomes, que são homens sem boca cobertos de pelos, as calinges, que só vivem até os 8 anos, com toda a questão. Tem monstros que têm que ver com fases de desenvolvimento. Os cinocéfalos, homens com cabeça de cachorro, e os monóculos, que é um povo apenas com uma perna. Tem ali um monóculo para vocês verem, eu trouxe ele, para nos acompanhar aqui. Na Idade Média, que é quando a gente começa a sentir um efeito desses monstros na cultura também, fora das culturas greco-romanas, latinas, e algumas culturas orientais, como, por exemplo, a cultura egípcia, a gente começa a ver que os monstros, na Idade Média, vão servir para trazer o negativo do humano, né, o limite. Aquilo que, se nós fizermos determinadas coisas... a transgressão desse limite é a monstruosidade. Tem um caso que eu adoro contar, que é o caso da Lilith. A história da Lilith como figura mítica da primeira mulher, que ela não é uma mulher, ela é uma demônia. Tá? Já, para começar a conversa, ela não tem nada a ver com a Eva. A Eva é uma fofinha ao pé da Lilith. A Lilith não é para brincar. A Lilith, o Adão queria trepar com ela e queria ficar por cima. A Lilith, jamais quem vai ficar por cima sou eu, tá louco? E eles têm um debate enorme sobre quem fica por cima, quem fica por baixo, e aí Adão vai falar com Deus e diz, eu não estou aguentando essa mulher, óbvio. Aí a Lilith é expulsa do paraíso. O que é que ela vai fazer? Ela vai habitar uma região de demônios. E ela vai se tornar a figura que, cada vez que o homem judeu ejacula durante a noite, é porque ele recebeu uma visita da Lilith. Dessa visita resulta um demônio, que vai acompanhar aquele homem para o resto da vida. Isso é uma transgressão e o efeito de uma transgressão, em termos míticos. Cada vez que o homem ejacula durante a noite, ele ganhou um inimigo, que é seu filho. Então, é isso que os monstros fazem também. Uma coisa interessante no caso da Lilith é que ela não está no bolso de ninguém, nem no de Deus. Porque imagina o plano, ele escorraçou ela do paraíso como se ela não representasse nada, e ela vai, não, agora a gente vai começar a brincar com as nossas próprias regras. Então, bora. Então, a monstruosidade marca também os limites do desconhecido. É um representante do excesso que descentra a representação. Os monstros apresentam, como esse daqui,
cabeças enormes, pernas muito pequenas. Há um jogo de escala que não bate certo nos monstros. Tem um caso, vocês conhecem o Palavras e as Coisas, do Foucault. O Foucault faz uma análise lindíssima de um quadro do Velázquez, que são as meninas. Só que ele se esqueceu de um pormenor do quadro, que é um anãozinho que está lá escondido no quadro. Esse anão descentra toda a representação daquele quadro e faz um jogo de escala que passou desapercebido porque o Foucault não estava interessado na questão da monstruosidade. É isso que a monstruosidade faz. A gente brinca com as escalas de outro jeito. Com o advento do iluminismo, o período das luzes, os monstros ganham outro lugar. Passam a ser parte de coleções nos museus, seres descontextualizados que vão legitimar e produzir novos saberes capazes de entender os monstros. E monstro, a palavra monstro vem do latim monstrare, que é mostrar alguma coisa. O monstro serve para mostrar coisas, ele evidencia determinadas coisas. E com o iluminismo, então, o monstro passa a ser representado nos teatros anatômicos, nos chamados teatros dos prodígios ou nos freak shows. E essa representação cultural do monstro no freak show é muito, muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos ou no mundo anglo-saxônico. Por que é que o monstro é muito importante para nós, então? Porque ele mostra um corpo onde os limites do interior e do exterior são postos em causa. É aquilo que a Júlia Kristeva chamou o abjeto, que é quando o interior do corpo vem para fora. E isso é uma coisa que a gente não consegue lidar. Então, o monstro, e aí o queer é interessante o queer como monstro é interessante porque mostra um pouco essa lógica dos limites do corpo. Eu recomendo sempre a leitura do 3º capítulo do Problemas de Gênero, que é só sobre isso. E o povo esquece essa parte do problema de gênero. Então, o José Gil diz, então, que o monstro... as pessoas acreditam que a gente se pode tornar monstro, mas o devir monstro é impossível, porque o monstro é o diagrama vivo do caos. É o que ele representa. As únicas pessoas que se tornam monstros nos olhos dos outros são os grupos, como queers, trans, pessoas não brancas, pessoas que são funcionalmente diversas, pessoas que são consideradas pela sociedade podre em que a gente vive como deficientes, e recorrem e usam o monstro como uma estética que evidencia o seu lugar nessa sociedade. É uma reivindicação. Quando eu digo, eu como queer sou um monstro, eu estou fazendo uma reivindicação, dizendo, é assim que a vossa sociedade nos está tratando. Então, eu acho a ideia do monstro uma coisa muito interessante para pensar essa ideia, não só do exterior constitutivo da norma, por um lado, e na demarcação como o projeto da modernidade assentou no extermínio dos monstros. Quem conhece a teoria, estudos decoloniais, tem um trabalho do Ramon Grossfogel sobre a questão do epistemicídio como política de extermínio de conhecimentos e de pessoas. E a modernidade aliada à colonialidade, ela sempre habitou essa política de extermínio. O caso do Brasil é um exemplo em que isso ocorre todos os dias, em que determinadas intervenções do Estado, por exemplo, intervenções militares sobre a favela, que são absolutamente políticas de extermínio de parte da população. E aí tem aquele lindíssimo texto do Foucault sobre racismo de Estado, que é muito importante para perceber determinadas coisas que estão ocorrendo. Então, a gente não está a falar de teoria abstrata, a gente está a falar de coisas muito concretas. Por outro lado, pensem no que é o projeto da eugenia. É um projeto de purificação e limpeza de monstros. E o nazismo, por exemplo, recorria a... Só que o problema quando a gente usa o nazismo é que a gente é como se aquilo fosse uma coisa completamente exterior a nós. Não.
O nazismo continua bem linda, aí, plena. Quando a gente vê determinadas políticas públicas que só servem para retirar populações da democracia, a gente está fazendo o quê? Então, uma coisa que eu aprendi com a dona Haraway, eu já me aproximando mais do final, é que a gente necessita de um pensamento tentacular, de tentáculos. Um pensamento que apalpe, que traduza a ligação com outros seres. Seres com os quais nós nos tornamos, nós devimos, nós fazemos coisas. E esses seres não são nem necessariamente humanos, nem sequer necessariamente seres biológicos. Porque os objetos também têm uma certa performatividade, eles têm efeitos sobre o mundo. Então, e aí a Haraway fala da ligação material semiótico, como uma ligação que existe como uma unidade na realidade. Ela, por exemplo, ela diz, não existe natureza e cultura, existe natureza-cultura, tudo junto. Porque o que é esse divisor entre natureza e cultura, nunca ninguém sabe dizer precisamente o que é que ele é, e nunca ninguém sabe dizer precisamente o que ele faz. Então, se a gente pensar de um outro jeito não oposicional, a gente ganha um pouco mais. Pode mudar o slide? E a gente entra já o capitaloceno, tudo bem. Tem um anterior do Cthulhu. Não. Não, tudo bem. Passa esse. Tudo bem. Tem duas grandes narrativas para falar. Aqui são uns pinguins que vivem numa ilha de plástico. Sabem aquelas ilhas de plástico que estão no meio dos oceanos? Os pinguins começaram a nidificar nessas ilhas. Isso é uma amostra de que o antropoceno, a fase que a gente está vivendo, ela não é só humana. Ela vai ter efeitos de... Porque os atores não são necessariamente humanos. Os atores dessa história. Então, os pinguins estão usando as coisas que o antropoceno está pondo à disposição deles. Com o degelo das calotas polares, eles estão encontrando outros lugares para nidificar. E é isso que a Haraway vem trazer para complicar ainda um pouco mais o assunto, que é a ideia de que tem duas grandes narrativas, uma narrativa que é a do antropoceno, que diz assim, a Terra está vivendo efeitos antropogênicos, que são efeitos derivados de humanos no sistema planetário. De que, por exemplo, as alterações climáticas é apenas um dos efeitos. É muito mais... É o céu caindo sobre as nossas cabeças. A gente está a falar de coisas que não são apocalipse bíblico, são apocalipse planetário, mesmo. Então, e as ciências humanas também foram chamadas a pensar isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Duas grandes narrativas, essa narrativa do antropoceno, que não especifica que humanos foram esses que produziram esses efeitos. Porque nem todos os humanos produzem os mesmos efeitos, certo? Pensem, por exemplo, na emissão de carbono dos Estados Unidos e na emissão de carbono de um país africano de uma dimensão média. São dois mundos de emissão de carbono completamente outros. Então, surgiu uma outra teoria, que é a teoria do capitaloceno, que vem dizer, graças ao capitalismo que a gente está vivendo isso. Porque, se a gente for ver quando é que essas alterações começam, e aqui as alterações muito as emissões de carbono para a atmosfera. É a Revolução Industrial. E agora pense, o que é que dá origem à Revolução Industrial? Duas coisas. Lugares onde extrai gratuitamente a matéria-prima, chamados colônias, e lugares onde fazer a manufatura dessa matéria-prima, chamado metrópoles. Então, uma coisa que está presente em todos os processos se chama colonização. Aqui, a gente entra, então, com uma analítica que diz nem todos fizeram a mesma coisa.
E aí o capitaloceno relaciona, então, a questão não como a humanidade, o antropos, as pessoas, como uma humanidade não marcada, mas sim uma humanidade bem marcada. Mas a Haraway diz, isso não nos vai ajudar a sair daqui. Porque o problema é, a gente tem que encontrar uma maneira de conseguir sobreviver como planeta a isso. Não chega só a dizer, não, foi capitalismo. Claro que foi, óbvio que foi. Mas esse diagnóstico não nos leva muito longe. Então, que formas é que a Haraway vai se perguntar, que formas é que a gente tem de pensar, então, formas de cooperação, de mudança, que não sejam só, não, a gente vai tratar do lixo. Nesse momento, isso já passou o tempo de tratar do lixo. A gente já está com coisas muito mais sérias para resolver. Então, ela fala, pode passar o slide? Fala do Cthulhuceno. O Cthulhuceno começa por ser inspirado. Estão vendo essa aranha aqui linda? A Pimoa Cthulhu. A aranha Pimoa Cthulhu é uma aranha do norte da Califórnia, que no seu dorso tem uma imagem que remete qualquer pessoa que conhece ficção científica à imagem do Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Essa é uma figura interessante para a gente pensar os tempos do Cthulhuceno, porque a aranha tem, na sua aparência, uma imagem da literatura. Ela é um híbrido de ficção e animal. A aranha existe, ela tem isso e surgiu naturalmente. A nossa imaginação e a nossa cultura é que pode fazer esses processos de hibridização, de mistureba. Então, isso é uma história, as histórias do Cthulhuceno são histórias de multiespécies se interrelacionando. Em tempos precários, em que os céus ainda não caíram, mas estão quase caindo. Então, são histórias que mostram como nós estamos em causa uns com os outros. E que pensar a partir das coordenadas da psicologia é completamente errado. Quais são as coordenadas da psicologia? A excepcionalidade do humano, 1. E o individualismo metodológico, 2. A psicologia opera a partir dessas duas grandes eixos epistêmicos. E essa narrativa não nos ajuda em nada. Por quê? Porque essa é a mesma narrativa do neoliberalismo. É a narrativa do indivíduo autocontido. O indivíduo capaz de se virar. Como a Marilena Chauí chama, o empresário de si mesmo. O empresário de si mesmo foi o que nos botou aqui, para começar. Pensem no que é o capitaloceno. Então, nada no neoliberalismo nos pode ajudar nesse momento. Pelo contrário, precisamos de monstros, precisamos dos seres da Terra. Seres que podem ser seres... Eu vou dar um exemplo de um ser da Terra que eu acho que é bem... Ela usa esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que é uma bactéria chamada Vibrio. A Vibrio é a bactéria que é responsável pela cólera. Assim só. Se ela aparecer num determinado lugar com uma determinada concentração, ela provoca cólera. Se ela aparecer num determinado lugar com uma concentração menor, ela provoca bioluminescência. Então, tem umas lulas que vivem com víbrio dentro delas. E aí a gente já está falando de espécies que estão acopladas, que a gente já tem que pensar elas como como um todo. Tem um artigo de 2012, de 3 biólogos, Gilbert, Sapp e Tauber, chamado Nunca Fomos Indivíduos. Biólogos, não são psicólogos. Numa revista importante da biologia, o Quarterly Review of Biology. E a Haraway vai pegar na ideia do líquen para dizer o quanto nós nunca fomos indivíduos. E aqui a ideia do líquen é parecida com essa ideia da Vibrio vivendo no interior da lula, produzindo bioluminescência. O líquen é um conjunto de seres
que estão agregados, é uma espécie de um monstrinho que agrega... Pode passar de slide? Eu tenho um líquen aqui. É o líquen. Que agrega vários seres de espécies diferentes para produzir um organismo. As teorias de determinadas figuras da biologia vêm dizer que isso não é específico dos líquens, que a gente pode pensar os humanos, inclusive, a partir desse tipo de simbiogênese. Porque, por exemplo, nós, sem micro-organismos, sem bactérias, a gente não teria sequer sistema imunitário, porque ele é todo reativo. Ele é todo uma resposta. Então, é um erro conceitual para esses autores falar do indivíduo biológico, porque as coisas não surgem assim na biologia. Elas não são... Esse copo não é necessariamente um copo assim, ele é composto de várias coisas. Então, é esse olhar que é demandado nos tempos do antropoceno, como reação. Um olhar que descentre da ideia de indivíduo e que permita fazer outras coisas. E aí, para terminar, eu trago a última obra da Judith Butler, que vai sair agora no Brasil, tem uma capa maravilhosa de uma manifestação, e a capa diz Fora Temer, direto. O livro é sobre assembleias, de como as pessoas se juntam para fazer política nas ruas. E a Butler diz que o corpo é o princípio e o fim da política. É indissociável das condições tecnológicas e os processos de vida que tornam aquele corpo possível. O corpo não é uma unidade, não há uma unidade discreta no corpo, o corpo é definido pelas condições que tornam a ação e a vida possível. Então, a gente não pode entender a vulnerabilidade dos corpos retirando ela de uma concepção constitutiva com outros seres. Nós somos construídos com. Nós não existimos sem o com. E que tenta, de alguma forma, com outros seres, com processos de vida, condições orgânicas e inorgânicas e veículos que tornam a vida possível. Então, a vulnerabilidade do humano é uma forma de relacionalidade. É porque somos vulneráveis que temos que nos relacionar. O neoliberalismo criou uma guerra contra isso. Criou a ideia de que nós somos independentes. E tudo que é interdependência no neoliberalismo é para ser punido, é para ser castigado. Se a gente retira a interdependência da história, a gente ataca, por exemplo, sindicatos. A gente ataca grupos, os movimentos sociais. A gente ataca uma série de movimentos que contestam a política do momento. Então, a gente pode pensar a interdependência, como ela diz, como uma rede social de mãos que tentam minimizar a invivibilidade da vida, a vida ser invivível, que é a proposta do neoliberalismo para muita gente, é que deixem de ter vida. Que deixem de, por exemplo, passem a ter 3 empregos, que passem a não ter qualquer segurança laboral, que passem a não ter nenhuma proteção face ao patrão, que passem a não ter sindicatos. É essa a proposta. Isso é o empresário de si mesmo, da Chauí. Então, é absolutamente central a gente adotar uma ontologia que traga essas questões de volta, que tem que ver com um território do comum, do que é comum. Então, por exemplo, se a gente pensar comunidades que reclamam direitos sexuais e de gênero, que se cruzam com determinadas outras questões, como, por exemplo, na parada de São Paulo, em que a gente teve que presenciar a vergonha de ter Israel presente naquela parada, no momento em que Israel está batendo todos os recordes de genocídio do povo palestino, a gente aí tem um problema bem sério. Porque essa aliança é uma aliança errada e perigosa. Porque aí a gente está sujando o tal do arco-íris bonitinho de sangue. Então, teve um movimento que se posicionou dentro da parada contra a presença
Atenção, não é das pessoas israelenses, não é isso. É daquele governo que está produzindo um extermínio de uma população. E aí o que aconteceu foi que o próprio movimento criou um bloco contra a colonização da Palestina. Na parada tinham os dois grupos presentes. Então, a gente tem que se pensar não só a importância das alianças no espaço político, mas também a parte, e vejam, por exemplo, no caso de Israel, ela recorre ao argumento do chamado pinkwashing. Quer dizer assim, não, mas a gente respeita imenso pessoas LGBT que têm todos os direitos aqui em Israel, na Palestina eles não têm direitos nenhuns. Esquecendo que na Palestina eles criaram prisões a céu aberto, que é basicamente o que é a Palestina hoje em dia. Se a gente pensar em Gaza, ela é a maior prisão a céu aberto do mundo, onde a potência ocupante, por exemplo, faz coisas como negar a água durante dias. Para além da política que não é só de morte, que é uma política de aleijar, como chama Jasbir Puar, por exemplo, que é uma política de ferimento, de debilitar aquela população, em vez de disparar para matar, é disparar para deixar a pessoa muito ferida. Então, essas questões, e eu estou trazendo a questão de Israel, porque ela é muito importante para pensar no uso dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas para produzir mais colonização. Então, a gente tem que estar bem atentos e atentas a isso, porque os nossos direitos não podem ser armas para colonizar mais gente. Não é isso que a gente quer. Então, essa questão é muito importante, a questão das alianças. A Butler, inclusive, diz que a gente tem que se pensar nós mesmos como alianças, como a complexidade do que eu sou e de como isso se relaciona, e como isso significa que eu me relaciono com outras complexidades que são outros humanos que também vivem dessa forma. A cada invocação desse eu, o que quer que esse eu queira dizer. Então, é pensar de forma cada vez mais interseccional. A gente aprendeu, felizmente, com o feminismo negro, que a história da identidade única do feminismo não nos estava levando a lado nenhum, porque as feministas negras sempre disseram: essa mulher que vocês estão falando não é a gente. Não, nada a ver, né? Uma burguesa branca, classe média, bem fina. Então, aí nós precisamos de outras epistemologias, outras ontologias que nos contem outras histórias. Isso não quer dizer, e retomando aqui o argumento do queer, necessariamente um agrupamento que é uma coleção de identidades. Antes, formas de agenciamentos. Porque queer não quer dizer, nem nunca quis dizer identidade, quer dizer aliança. Quer dizer os diferentes se juntando. Ninguém presume uma unidade no queer, isso seria completamente bobo. O que nos junta é a nossa vulnerabilidade, como diz a Butler. Então, os monstros são um pouco esse corpo que não é um só, que são muitas coisas ao mesmo tempo, que são agenciamentos múltiplos e que são também agenciamentos que não são estritamente humanos. Nós nos tornamos algo também com a tecnologia, com a materialidade. Então, não dá para retirar a materialidade da história. Ela é uma parte integrante disso. O que muitas leituras apressadas da Butler não entendem, que acham que a Butler só fala de significado. É errado. A Butler fala muito de matéria, fala muito de corpo. Só que o povo preferiu aderir a uma determinada maneira de ler a Butler como se ela nunca tivesse falado disso. Voltem ao Problemas de Gênero, que tem lá, por exemplo, fala de interseccionalidade em 89. Tá? Então, aí toda uma aliança daquela teórica com movimentos que estavam surgindo e que continuam surgindo e que se mantém até hoje. Por outro lado, isso são maneiras da gente repensar o projeto. Não só, eu, quando falo repensar epistemologia, estou falando também de repensar a política. Porque a epistemologia é uma das bases da política. Ou, pelo menos, ela é uma forma de legitimar a política.
Então, a proposta desses monstros, esses monstros são corpos em aliança tomando as ruas. São corpos em aliança que estão disputando espaços possíveis de existência. São corpos que estão trabalhando com a questão da precariedade que o neoliberalismo impôs a esses corpos como uma forma central de luta contra o próprio individualismo que o capitalismo engendrou para fazer com que tudo ficasse separado e pulverizado. Então, eu acho que é bem mais interessante nós podemos devir monstros e monstras do que ser indivíduos. Muito obrigado. Muito obrigado, João. E a gente tem alguns minutinhos para uma conversa, para algumas perguntas, comentários. Então, quem quiser, pode falar bem alto, pode vir até aqui e usar esse microfone mesmo. Boa tarde. Da onde surgiu a ideia assim de elencar assim essa questão toda biológica, assim com as questões sociais atuais? Obrigada. Bom, eu pensei em algumas coisas e aí eu fiquei intrigado num evento de psicologia pensar nisso que você falou. Então, como a gente poderia pensar ou talvez propor psicologias monstruosas a partir da intersecção que você trouxe, de processo de subjetivação, processo de colonização e descolonização e da perspectiva dos estudos queer, sendo que nós, da psicologia, somos convocados a todos os momentos a diagnosticar, avaliar, enquadrar e curar as monstruosidades. Então, para começar, a questão da natureza-cultura é uma questão que é central no século XIX. Ela é central para criar até a oposição entre ciências naturais e ciências humanas, e ciências sociais, que por vezes estão no meio, outras vezes estão só do lado das humanas. As ciências sociais têm uma história diferente. Por exemplo, tem estudos até na psicologia social com baratas, por exemplo. Tá? Tem um estudo sobre facilitação social bem antigo, lá com umas baratas, umas histórias. O que é que se tornou evidente que o divisor natureza-cultura não dá conta de uma série de processos. Não dá conta, sobretudo, de formas como, por exemplo, se a gente pensar no gênero, de acordo com a Butler, ela vem dizer que o sexo sempre foi gênero. Ela não está retirando nenhuma parte biológica disso. Ela está pensando esses processos sem fazer essa oposição. Sem opor biologia, e biologia que nunca é biologia, é natureza. E não tem nada mais político, ou social, ou filosófico que a própria ideia de natureza. Então, eu diria que foi por resultado de uma complexificação dessas noções e do modo como esse divisor deixava de fora todo um conjunto de processos que eram importantes. E eu não estou a dizer com isso que a gente tem que regressar, por exemplo, aos cromossomas, ou pelo contrário. É exatamente o contrário disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não pode obliterar uma performatividade que não é inteiramente controlada por essa ideia de humano. Essa ideia de humano é em si mesmo muito complicada,
E a gente, ao mesmo tempo, também não pode fingir que existem determinadas materialidades que obrigam a determinadas situações. Por exemplo, a questão das condições de trabalho. A questão das condições de trabalho determinam muito como as pessoas trabalham e determinam muito da sua ação. Então, por exemplo, se numa universidade a gente não tem acesso a livros que a gente possa acessar, a revistas que a gente possa consultar, a nossa pesquisa vai sofrer efeitos disso. É um pouco esse tipo de lógica, que a gente não pode simular que vivemos num mundo em que somos só cérebros, que é, por exemplo, o que várias correntes da psicologia nesse momento fazem, vergonhosamente, infelizmente. E aqui eu gosto de chamar os bois pelos nomes, eu estou falando da neuropsicologia. Em resultado de uma psicologia cognitiva sempre fraca, que foi sempre uma dependente de tudo das ordens que vinham da psiquiatria e da neurologia, e que continua produzindo um trabalho sobre a cognição que é em si mesmo uma vergonha conceitual e analítica. Porque é a ideia de uma cognição absolutamente básica, absolutamente estúpida, que vê, num processo de olhar para uma determinada coisa, uma semelhança. Eu estava lembrando um doutorado de alguém sobre o comportamento sexual da Lula e como isso nos ajudava a perceber o comportamento dos humanos. É esse tipo de comparações que a psicologia muitas vezes faz, que a mim só me enchem de vergonha, nada mais. Por outro lado, a gente tem que essa entrada dessas correntes absolutamente individualistas dentro da psicologia, elas correspondem a um efeito político, que é a psicologia ser nada mais, nada menos que um dos braços do neoliberalismo. Porque ela está dando a epistemologia que o neoliberalismo está usando. Então, eu acho, agora, para responder à tua pergunta, que a gente, sobretudo, temos que estar muito conscientes desses múltiplos processos. Então, há coisas que a gente não pode fazer enquanto psicólogos, eu acho. Por exemplo, dizer, como eu tenho lido em vários lugares queixas sobre isso, que quando uma pessoa negra vai a um psicólogo e se queixa de racismo, e a pessoa diz, é coisa da sua cabeça, essa pessoa não deveria estar exercendo psicologia. Porque ela está vitimizando a vítima, mais uma vez. Por isso, só como um exemplo bem básico. A gente vê, por exemplo, também uma grande inépcia em lidar com questões de gênero, com questões... Outro exemplo que eu vou trazer é de uma amiga minha trans, que foi numa psicóloga. Em Portugal, nós agora estamos tentando aprovar uma lei que a pessoa já não precisa de laudo. Que a pessoa vai no cartório e já mudou o que entendeu. Mas até agora ainda continuamos precisando de laudo para isso. Então, essa minha amiga trans me dizia, agora eu vou me fazer de mulherzinha. Que é para a psicóloga me passar aquela porcaria daquele papel para eu poder ter acesso ao hormônio. Então, é precisamente isso que eu acho que a gente não pode fazer, assim como resposta negativa, porque isso corresponde a manter a psicologia não só como uma funcionária subalterna do status quo, como também uma arma do neoliberalismo. Vejam como, por exemplo, a questão da mindfulness começou a vender horrores no mercado da psicologia, porque ela corresponde a uma coisa que as empresas estão muito interessadas que o trabalhador esteja mindful no momento do trabalho, que esteja ali de corpo e alma, só vivendo aquilo, sem pensar em nada mais. Olha o perigo disso, por exemplo, o conceito da psicologia. Então, eu acho que a gente tem que treinar, eu tento fazer isso com os meus estudantes e as minhas estudantes, de nos treinarmos mutuamente para a resistência a isso. Isso implica trabalhar uma antipsicologia, anti-isso. Ou, por exemplo, eu sempre conto a história do Seligman, o cara da psicologia positiva, que é o mesmo cara que trabalhava com o desamparo aprendido nos anos 70, e tem umas experiências que eu dava choques elétricos em cachorrinhos para
induzir estados de desamparo aprendido, que ele foi consultor da CIA para a tortura de Guantánamo. Então, o que é que a psicologia está fazendo? E a APA tem um relatório interessantíssimo sobre isso, denunciando a participação de psicólogos nos processos de tortura. Então, a gente precisa de uma antipsicologia contra isso. E uma antipsicologia não no sentido, bem no sentido do Deleuze e do Guattari, e na ideia da antipsiquiatria. A antipsiquiatria não diz, a gente vai acabar com a psiquiatria, não é isso. A gente tem que mudar uma série de processos aqui que se tornaram hegemônicos e que se tornam a única maneira de pensar a disciplina. Então, eu acho que é preciso esse treino na antipsicologia. É isso que eu tento fazer e que tenho aprendido muito com os meus estudantes. Por exemplo, eu não tenho experiência clínica, eu sou de psicologia social. E os meus estudantes, por exemplo, lá da UFSC, vários e várias são de clínica. E o povo da clínica sabe muito sobre isso, porque atende pessoas em múltiplas circunstâncias. Então, a gente tem que fazer aí um aprendizado que saia dessa lógica de uma psicologia que serve essencialmente para oprimir movimento social, para produzir mais individualização ainda e para produzir aquilo que a psicologia social chama desmobilização social. Então, a gente precisa muito ressocializar a psicologia. Isso não quer dizer que seja só fazer psicologia social, não é isso. A psicologia não pode largar esse lugar do social, gente. Como assim? Porque se ela larga esse lugar, como muita gente já faz, eles dizem que não fazem, mas a gente lê e não tem social nenhum lá, nunca teve. Agora ficou uma questão de cérebros. É como se os cérebros andassem aí pelas ruas vivendo, né? Então, eu acho que é bem importante ter uma noção não só de corpo, e aí, por exemplo, ainda em relação à primeira pergunta, o corpo é central. O corpo, na psicologia, é uma questão importantíssima, e a gente tem pouco trabalho sobre o corpo. E o corpo é um exemplo onde a divisória natureza-cultura colapsa automaticamente no corpo. O corpo é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa reaprender umas coisas, eu acho. A história da psicologia tem algumas dessas coisas já. Pensem no Freud. O Freud era uma criatura que, com todos os problemas que a teoria freudiana tem, sempre foi uma figura do social, por exemplo. A última fase do Freud é só social. Então, a gente não pode perder essa ligação entre o... É que o psíquico não existe sem o social. São coisas que não é que sejam independentes, elas são praticamente a mesma coisa, elas são a mesma matéria. Eu também recomendo um autor que é um antídoto ótimo contra isso, é o Spinoza. Eu queria só, acho que ressoar alguma coisa que você disse do lugar que eu te ouvi, sobre essa provocação de pensar a psicologia a partir dos monstros. Acho que, como você, eu fico assim muito provocado, né, por isso que o João traz, dessas referências que parecem tão exteriores àquilo que a gente está acostumado a tratar e a falar dentro do nosso espaço confortável da psicologia. Mas te ouvindo, João, e aí ressoando também com o que você estava comentando, eu fico pensando que é um grande convite para que a gente pense a possibilidade de uma psicologia não normativa ou antinormativa ou menos normativa, né? E eu acho que essa figura dos monstros, naquilo que eu pude aprender contigo hoje, ela convida a gente a refletir que a nossa linguagem normativa dentro da psicologia, e muitas vezes a gente não percebe isso, ela aparece com palavras bonitas, quando a gente quer dizer que vai humanizar, quando a gente quer dizer que vai promover saúde, bem-estar. São essas as palavras bonitas
que querem matar os monstros, né, nesse sentido. São essas palavras bonitas que criam as normas do saudável, as normas daquilo que é aceitável, as normas daquilo que é apreciável, aquilo que é desejável. Tudo isso são normas que vão entrando no nosso vocabulário psicológico, porque todas partem disso que você chamou da excepcionalidade do humano, né, dessa nossa ideia arrogante de que nós ocupamos esse centro da existência, né? E dentro disso já, né, aprendemos aí com todo o feminismo de que essa ideia do humano sempre foi uma ideia parcial, embora vendida como coletiva, né? Como se o humano dissesse respeito a todos nós, e a gente sabe muito bem aqueles e aquelas que estão sempre de fora dessas definições. Então, uma psicologia antinormativa, né, pensada a partir dos monstros, ela nos convidaria a eliminar, se é que isso é possível, essa linguagem, né, nossa, carregada dessas nossas boas intenções, né? Então, foi isso que eu quis. Obrigado. Só para complementar, se a gente pensar, por exemplo, na questão da norma, a norma sobretudo, a norma a partir do Canguilhem, que é a noção de norma que vai chegar até a Butler, via Foucault também, é uma noção que é muito importante para a psicologia, ela nunca pegou seriamente, tirando no Brasil. Eu acho isso tem uma especificidade da psicologia social crítica brasileira que é única no mundo. Por isso é que eu me sinto muito bem aqui. Senão eu não viria uma coisa da psicologia, gente, não. Por quê? Porque adaptou e usou várias noções que não vêm da psicologia norte-americana, estadunidense, e foi na filosofia pegar em algumas coisas. E várias pessoas da área trabalharam muito, por exemplo, a questão de norma, que não é uma norma que tem que ver com as normas clássicas da psicologia social, que é basicamente o comportamento modal, né? Que é, dentro de um grupo, o que a maioria dos indivíduos acham é a norma. Isso é a psicologia social sendo boba, né? O costume. Porque retirando disso toda a questão da hegemonia, e retirando disso toda a questão das relações de poder. A questão da norma tem também uma coisa, que não é possível estar fora da norma. A norma não permite isso. A norma pode, no máximo, ser ressignificada. E isso é um processo de luta, é um processo que, por exemplo, a Chantal Mouffe e o Laclau chamam de agonismo. É um processo de conflito, a disputa pela hegemonia. Então, a gente precisa muito de recorrer por exemplo, eu acho que não dá para fazer nenhum trabalho em psicologia. Eu não me defino, nunca me defini como da psicologia, eu sou dos estudos de gênero, da teoria feminista. Nos estudos de gênero, a gente não trabalha de forma disciplinária. A minha formação é em psicologia, porque a gente em Portugal não tinha estudos de gênero quando eu comecei. Estavam começando, então eu tive que fazer em algum lugar psicologia. Mas o trabalho o trabalho do esburuar da norma, de desagregar a norma, é um trabalho que a psicologia pode fazer muita coisa. Por exemplo, apoiar, a nível de consulta, por exemplo, apoiar as pessoas que estão em situação de luta contra a norma. Apoiar as pessoas que estão em situação... E não patologizar. Essa é uma regra de ouro para tudo. Porque a patologização nos trouxe onde? É como uma questão, por exemplo, de certas formas se a gente pensar, por exemplo, certas formas de terapia só assentes no indivíduo, elas não levam a grandes coisas. Elas conseguem fazer aquelas coisas muito do comportamentalismo, tipo extinção do comportamento, ou é isso, no máximo.
Então, essa dessocialização da psicologia é uma coisa muito séria, porque ela corresponde também a um empobrecimento intelectual, corresponde a um acantonamento político numa ideia de neutralidade que é impossível, que nunca existiu, e que a gente, politicamente, a neutralidade sempre teve um lado, e nunca foi o lado da mudança. Essa ideia de neutralidade, ela sempre ficou do lado dos que não fazem nada para mudar a situação alguma, porque são neutros, né? Então, fazer o quê? Então, eu acho que a gente temos que estar atentas a isso e a pensar também que não tem nenhuma disciplina que não seja uma forma de fazer política, porque ela é imanente a tudo que a gente faz. É impossível escapar do político, porque ele é o político que nos permite tornar até sujeitos. Então, a gente tem que entender o processo de subjetivação também dessa maneira, é pela via do político. Então, claramente, a meu ver, a psicologia precisa cada vez mais de abraçar esse político e usá-lo, e entendê-lo, e não ser ingênua face a ele. Então, eu diria isso. Eu acho que dá tempo só de mais um comentário, se alguém tiver. Se não tiver, a gente vai encerrar. Um comentário. A Luna vai fazer um comentário, Luna. Ah, você também quer? Então, só para lembrar, a gente tem só 5 minutos, que depois a gente vai ter uma apresentação cultural lá fora. E às 4 horas a gente tem a próxima atividade. Então, eu vou tentar fazer essa pergunta, comentário, enfim, é uma inquietação que eu tenho. E que, durante a sua palestra, eu fiquei pensando nisso e não cheguei a conclusão nenhuma. Que é o seguinte, em relação a essas... Peraí que eu estou um pouco nervosa. Em relação a essas alianças entre os monstros, tão necessárias, né, que a gente tem. Enquanto eu sou um monstro, isso é o que eu fiquei pensando, enquanto eu sou um monstro, eu posso não ser monstro. E eu posso, ao mesmo tempo em que eu sou oprimido, eu posso oprimir o outro. E, pensando no concreto, no real, do que acontece, que eu vejo acontecer entre as resistências, a briga entre as próprias resistências. E aí que eu fico pensando sobre como lidar, o que fazer com isso. Porque, por exemplo, pensando na histórico-cultural e na luta de classes, é muito fácil. Você tem uma classe dominante e uma classe oprimida, e você tem uma luta entre as duas, né? Mas, quando se trata de... quando vai para um lado, para esse lado, do lado dos monstros, isso se dissolve. E, quando isso se dissolve, fica muito mais complicado, porque eu não sei de que lado eu estou, o lado que é certo, que é errado. Então, e aí, por exemplo, na parada LGBT, em que todo mundo deveria supostamente estar numa aliança, eles estão lá e eles estão brigando entre si, a famosa a esquerda que se bate. E como lidar com isso? Assim, é uma inquietação que eu tenho muito grande. Quer fazer uma pergunta? Ok. Então, a questão, quando a gente fala, por exemplo, esse exemplo que eu usei várias vezes da Chantal Mouffe, da ideia do agonismo, é que o conflito não está só dos bons em relação aos maus. O conflito é generalizado. A democracia é o conflito. É o espaço do conflitual. Isso, por exemplo, para determinadas visões marxistas mais clássicas, isso implica que a classe trabalhadora não está necessariamente unida. E ela está em disputa. E está em disputa, e vejam, um exemplo bom para responder a sua pergunta foi a greve que aconteceu, a greve de caminhoneiros, que vocês viram várias greves ali, não tinha só uma, não tinha só uma causa.
Não tinha alguém que falasse por todos. A gente, hoje em dia, quando falamos de processos políticos, a gente tem que começar a abandonar uma certa ideia de unidade, porque ela é ficcional. Ela pode ser produzida para fazer determinadas coisas, mas são para políticas muito mais gerais do que para questões específicas. Então, essa questão dos monstros, eles não vêm trazer assim nenhuma segurança ontológica, eles vêm trazer uma marca dessa complexidade que você falou. E não é dizer que eles são uma solução e um problema. Como o Derrida tem uma expressão que eu gosto muito, que é uma expressão que ele pegou do grego antigo, que é a expressão pharmakon, que quer dizer veneno e cura ao mesmo tempo. A gente, com os fármacos, e os monstros são um exemplo disso, a gente tem que saber administrar a dose. É como aquela bactéria que eu falei, a Vibrio. Se você deixa soltar, você faz soltar uma grande concentração de Vibrio, você transmite cólera. Então, os movimentos sociais, nesse momento, vivem espaços de luta. Eles já são, por definição, espaços de luta. E são espaços tanto de luta com o exterior por uma determinada causa, e essa é a definição mais tradicional de movimento social, né? Mas eles também estão em luta dentro, para definir quais é que vão ser as reivindicações do próprio movimento. Então, a gente precisa complexificar mais um pouco essa noção que vem, por exemplo, de certas formas marxistas de pensamento. E atenção, eu sou marxista, não estou dizendo nada contra o marxismo, a gente precisa de complexificá-lo. E complexificá-lo no sentido de dizer, claro que a questão da classe é fundamental, a questão de luta de classe é importantíssima, mas tem mais coisas no mundo para além disso. Essas coisas que tem para além disso são as que nos trazem essa complexidade. E veja, por exemplo, só sobre a questão de classe, de como, se a gente pensar que uma parte significativa da classe trabalhadora sonha e quer ser classe média, por definição, olha o problema que isso cria em termos de unidade de classe. Porque eles estão se imaginando fora da classe a que pertencem. Então, isso mostra também que a gente, para além da dimensão que é estruturante, a dimensão material do que são as desigualdades de classe, a gente também tem outras questões aí envolvidas. Então, o meu repto é um pouco que a gente não ignore essa complexidade. Não é infelizmente, não é. Se eu tivesse essa solução, a gente já vivia em outro mundo. Mas essa solução é sempre uma solução que é um problema e é sempre enredada em contradições e enredada no próprio sectarismo dos movimentos, que são bem sectários. Isso tem que ver também com uma coisa, a esquerda se define por ser muito mais múltipla. Ela é a multiplicidade em movimento, ela é uma quantidade de grupos que nem conseguem falar entre si, porque isso reflete uma tradição intelectual e política de grande riqueza de debate. O outro lado, a gente não tem isso. Então, é um problema e sabe, as duas coisas ao mesmo tempo. Muito obrigado pela... Claro. Não, a gente tem que fugir da unidade. A unidade é muito perigosa. E, sobretudo, da unidade como homogeneização. É perigosíssimo. Isso é pensamento fascista, na realidade. Muito obrigado. Peraí.